Olá, meu nome é Fabiana Iser e eu estou aqui para compartilhar um pouco contigo sobre a minha história de vida, minha trajetória profissional, para que você me conheça melhor. Talvez você já me acompanhe aqui na internet falando sobre oratória, sobre comunicação, ou talvez esteja chegando agora. Você vai ver que a comunicação faz parte da minha vida desde sempre, desde a infância, e eu vou te contar alguns episódios dessa jornada. Eu cresci numa cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Ibirubá, uma cidade pequena, menos de 20 mil habitantes na época, em que a gente podia andar nas ruas, todo mundo nos conhecia, então aquele lugar realmente bastante acolhedor. E vivi em Ibirubá até os meus 17 anos, quando eu saí para estudar, para trabalhar. Mas foi na minha infância, adolescência, que eu tive contato já com a comunicação. Comecei essa minha trajetória na igreja. Foi o espaço onde eu comecei a falar em público, onde eu me expressei em frente a muitas pessoas pela primeira vez. E eu lembro até hoje do primeiro momento em que eu fiz uma fala, que na verdade foi uma leitura em uma missa, porque nós estávamos chegando na missa, era um dia de semana, assim, era uma missa especial, diferente, que não tinha uma programação. E aí o padre estava na porta convidando alguns fiéis para fazerem leituras. E quando eu cheguei com a minha mãe, ele convidou a mãe e ela olhou prontamente para mim, ela não queria fazer a leitura naquele momento, olhou para mim e disse: "A Fábio, pode ler." E foi muito engraçado porque eu lembro até hoje dessa história. Eu aceitei a leitura, eu acredito que por educação naquele momento, eu tinha 9 anos, imagina. E quando eu fui ler, eu estava com a Bíblia na mão. E eu lembro de tentar olhar para o público, olha a noção que eu tinha com 9 anos, que eu tinha que olhar para as pessoas enquanto eu lia. Então eu fazia a leitura e olhava um pouco para o público. E numa dessas, numa olhada dessas, eu acabei me perdendo, voltei para a Bíblia, mas o que eu fiz? Olha como eu tinha talvez uma percepção de que eu não poderia naquele momento demonstrar o meu erro ali, o meu problema, e eu segui lendo. Eu segui lendo na mesma página, alguma parte ali próxima, mas não era bem o que eu estava falando antes. E eu lembro disso assim com riqueza de detalhes até hoje. Eu suava nas mãos. Eu estava tremendo, mas não chegava a demonstrar isso e consegui fazer a leitura, me saí bem, consegui olhar para o público, fazer todo aquele contato. E esse foi o primeiro momento que eu falei para bastante gente, porque imagina uma igreja lotada, realmente eram várias pessoas, tinha microfone e eu estava ali ainda com a Bíblia na mão. Então essa trajetória com a comunicação começou nesse momento, com a comunicação que eu digo, a fala em público. Claro que na escola a gente já fazia trabalhos, já era estimulado a falar e todos nós somos. A questão é como a gente aproveita isso, como isso vai fazendo parte da nossa vida de uma maneira mais presente ao longo dos anos. E para mim, a partir do momento que eu fiz aquela leitura, o que aconteceu? A minha família começou a me estimular muito a realmente participar mais da igreja. Com 11 anos eu já participava da liturgia, depois fui catequista, então na igreja eu comecei a desenvolver essa habilidade. Isso foi me ajudando a conseguir me expressar em frente a muitas pessoas e não ter esse receio. Tanto que com 14 anos eu já fazia palestras no grupo de jovens. Foi outro espaço que me ajudou a desenvolver muito essa comunicação, o grupo de jovens da igreja. Nós fazíamos palestras nos encontros que promovíamos, e isso para 80, 100 jovens, nós fazíamos palestras na região inteira. E isso, pelos meus 16 anos, acabou rendendo um convite para eu palestrar em outra cidade. E eu fui convidada a dar uma palestra para a diocese, para um encontro maior, que era diocesano, que reunia jovens de várias partes, era um encontro importante. E aí, com 16 anos, eu ministrei essa palestra. Lembro até hoje também de receber lá em casa, em Ibirubá, uma carta que foi um convite. E aquilo me marcou muito porque também as minhas inseguranças vieram à tona. Eu ficava pensando, nossa, será que eu sou capaz disso? Ou recebi esse convite, que coisa interessante. Eu ficava pensando, eu sendo convidada? Mas nesses convites todos, nunca eu neguei, nunca eu disse que não faria. Eu sempre pensava, não, eu vou dar um jeito de executar, de fazer, de me preparar para conseguir dar conta do convite que eu recebi. Com 17 anos eu saí de Ibirubá para estudar, para trabalhar em Cruz Alta, que era uma cidade maior e próxima da minha, e foi ali que eu iniciei a minha carreira como jornalista, isso faz 26 anos. Mas o curioso é que eu comecei fazendo curso de Direito,
mas logo tive uma oportunidade de fazer um estágio na RBS TV Cruz Alta, que era afiliada da Rede Globo, então uma emissora importante que tinha várias equipes no interior do estado. Naquela época se tinha uma estrutura muito grande e eu tive a oportunidade de estagiar, porque naquela época também não se tinha muitas faculdades de jornalismo, então os estagiários não necessariamente eram da área jornalística, só que logo depois a faculdade abriu em Cruz Alta e eu tive a oportunidade de trocar de curso, então escolhi pela carreira da comunicação. E eu pude cursar e fazer a minha formação completa em jornalismo e também atuar quase 7 anos nessa emissora de TV, que foi uma verdadeira escola. Nas emissoras do interior havia uma característica que era diferente de emissoras de capitais. Nós aprendíamos a fazer todas as tarefas. Então não era um profissional que ficava editando vídeos, por exemplo, outro produzindo textos, outro fazendo a apresentação. Nós fazíamos tudo. Eu trabalhei nos bastidores, eu fui repórter, fiz muitas reportagens externas, tive que lidar muito com improviso, em entradas ao vivo. Também fiz a apresentação de vários telejornais, né? Tive a oportunidade de fazer esse trabalho em outras emissoras, quando nós fazíamos alguma cobertura especial. E essa escola hoje também me auxilia muito no processo de comunicação que eu desenvolvo com os meus alunos, porque várias das técnicas que eu uso no método Singularize têm a ver com essa minha trajetória jornalística. Eu saí da RBS TV com o objetivo de dar aulas na universidade, então eu sabia que eu precisava de uma qualificação a mais. Fui fazer mestrado, fui morar em Porto Alegre, estive em uma universidade bem maior fazendo a minha formação. E nesse tempo também adquiri outra percepção sobre a comunicação, porque eu vinha de mercado. Claro que eu nunca me afastei do mercado nesses 26 anos, mas naquele momento específico eu vinha do mercado com um olhar e a universidade me proporcionou um outro olhar, teórico, metodológico, análises diferentes, pesquisa sobre o assunto, e isso fez com que eu amadurecesse muito no meu processo de comunicação. E claro, passasse também por situações bem desafiadoras de falas sob pressão, com avaliação, porque no mestrado, nessa carreira acadêmica, nós temos muito isso, e isso também certamente me ajudou aí no meu processo para desenvolver a minha oratória, a minha comunicação pessoal. Em 2005 eu iniciei então a minha carreira acadêmica, com o mestrado já concluído, já com toda a minha experiência jornalística de mercado. Eu comecei a dar aulas no curso de jornalismo da Universidade de Cruz Alta, que foi onde me abriram as portas para eu realmente poder desenvolver, desempenhar a minha função como docente universitária. Alguns anos depois de eu ter entrado na universidade, comecei a ministrar a disciplina de oratória, tanto para o jornalismo quanto para direito, para agronomia, e cursos, workshops, treinamentos para vários grupos dentro da universidade. Então foi ali que eu iniciei o meu trabalho com a oratória e também que eu pude perceber as dificuldades que as pessoas enfrentavam. Foi muito interessante porque num primeiro momento eu trabalhava bastante tecnicamente falando, até porque eu já reunia todo o meu conhecimento, a minha bagagem do jornalismo, das minhas vivências, dessa minha trajetória que eu contei da infância, das palestras, ou seja, eu já tinha toda uma vivência com essa comunicação, com o falar em público, e eu comecei a trazer tudo isso, tecnicamente falando, unindo com as técnicas de oratória, para ensinar os alunos a como se expressarem melhor. Só que nesse contato com as pessoas eu comecei a desenvolver métodos, desenvolver algumas dinâmicas em que eu conseguia perceber mais claramente o que estava acontecendo ali. Qual era o problema que as pessoas tinham afinal, né? Qual era o receio de apresentar um trabalho, de fazer uma fala de improviso, de falar numa reunião. E os alunos me traziam vários problemas, né? Falavam dos seus desafios e eu comecei a perceber alguns padrões. Tanto que foi ali na universidade, naquele momento em que eu estava aprofundando o olhar da oratória com os meus alunos de vários cursos, que eu comecei a perceber algumas questões que hoje eu trabalho diretamente com cada aluno do método Singularize, porque o método ele é resultado de todo esse tempo, de toda a minha trajetória. Não é algo que em alguns livros você lê e encontra. Por quê? Porque ali reúne conhecimento técnico, sim, as técnicas mais conhecidas, consagradas da oratória, da comunicação para você falar bem,
mas reúne todo um outro olhar mais profundo sobre o que afinal trava as pessoas, o que impede com que elas possam colocar essa técnica na prática, né? Levar isso adiante, realmente expressar as suas ideias em frente ao público. E isso eu comecei a perceber no atendimento individual com alunos, quando as pessoas na minha frente tremiam para conversar. Elas traziam outras questões de outra ordem, que não era apenas o fato do conteúdo, porque elas trabalhavam o conteúdo, elas sabiam, elas entendiam, mas o que travava no momento de falar eram as suas inseguranças, eram as suas crenças, era o modo como elas se percebiam enquanto pessoas que podiam ou não podiam, que mereciam ou não mereciam aquele espaço de fala. E isso é muito interessante porque com o tempo, em função do meu olhar como pesquisadora também, como professora, como profissional, eu consegui perceber várias nuances aí nessa questão da oratória que todos nós, de certa forma, vivenciamos, mas nem sempre percebemos. E o meu papel hoje, além de ter trabalhado tudo isso também em mim, é ajudar cada aluno meu a perceber isso nas suas vivências, na sua vida, para que possa efetivamente crescer, evoluir, conquistar os resultados que deseja com a sua comunicação. Até porque a gente sabe que comunicar é um processo que todos nós estamos fazendo o tempo inteiro, ou tentando fazer pelo menos, mas nem sempre sabemos como fazer bem, como fazer algo que nos leve além, que possa fazer com que a gente alcance os resultados, os nossos objetivos. E quando a gente aprende a fazer isso, quando a gente aprende a se comunicar, nós temos inúmeros ganhos, porque além das oportunidades que surgem e que a gente consegue aproveitar, nós nos sentimos mais felizes, mais plenos, porque nós estamos expressando as nossas ideias, nós estamos conseguindo colocar para o outro quem nós somos, porque a minha comunicação representa quem eu sou, a sua comunicação também. E nada melhor do que essa liberdade de poder falar, de poder, né, expressar quem eu sou, como eu me sinto e não ter essas amarras num lugar ou em outro. Então, o meu papel sempre nesse processo todo foi auxiliar os meus alunos nesse sentido. E na universidade foi onde eu comecei todo esse processo, em 2009, trabalhando com oratória. Tanto gostei, me identifiquei que anos depois, em 2021, início de 2021, eu fiz essa transição de carreira, saindo do ambiente acadêmico para ministrar os meus cursos de oratória, de comunicação pessoal, me dedicar somente a eles, porque é o que hoje eu entendo que eu posso contribuir mais e que me faz feliz, poder ajudar cada uma das pessoas que chegam até mim com a sua comunicação, com o desenvolvimento dessa habilidade tão importante, fundamental nos dias de hoje, e que às vezes é um olhar diferente que vai fazer com que a pessoa consiga desenvolver. Todo mundo busca técnicas, todo mundo busca conhecimento a esse respeito. Nós estamos cada vez mais despertando para isso, entendendo que isso é importante. Mas às vezes não é uma leitura somente que vai te ajudar, não é somente um determinado ponto que você busque. É um processo maior, mais amplo. E é assim que eu entendo a comunicação, como um processo integral, que é do ser. Então você comunica quem você é. E para você comunicar de um jeito que te dê bons resultados, você tem que estar bem, você tem que se sentir bem, trabalhar o teu íntimo, trabalhar as tuas questões emocionais, mentais e as técnicas, para que assim efetivamente você consiga levar o teu conhecimento adiante, colocar a tua voz no mundo com leveza, com autenticidade, com confiança, que é o que todos nós buscamos. E é isso que realmente nessa minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, eu encontrei ao longo do caminho. Hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que o método Singularize, o modo como eu enxergo a comunicação, como eu trabalho hoje com os meus alunos, vem desde a infância, sendo construído a partir do modo como eu fui percebendo a minha comunicação, como eu fui desenvolvendo ela e acumulando esse conhecimento todo que me permite hoje olhar e entender melhor como as pessoas se sentem, até porque eu muitas vezes já me senti insegura, muitas vezes pensei que não era o meu lugar, mas consegui ir desenvolvendo e sigo desenvolvendo isso no meu dia a dia. Um tempo atrás, um amigo que me conhece desde a infância comentou que eu tinha desde sempre facilidade para me comunicar
E aquilo me chamou bastante atenção, porque na verdade, no meu íntimo, durante muito tempo, eu me sentia insegura e incapaz até. Mas talvez, por eu nunca ter negado convites, por eu estar sempre em exposição, eu passasse essa sensação para as pessoas de facilidade. Desde a época da minha infância, do grupo de jovens, como eu contei. Então talvez quem me olhe pensa que sempre foi um processo fácil, mas não. Eu sei que não, sei o que eu enfrentei nesse tempo e o que eu enfrento até hoje, muitas vezes das minhas inseguranças, das questões mais íntimas que todos nós temos e que nós precisamos olhar para isso de um outro modo, talvez não do modo mais tradicional. Então, todas as minhas vivências, todas as minhas experiências pessoais e profissionais até hoje, elas estão reunidas, digamos assim, numa noção que eu tenho da comunicação. É algo muito maior do que simplesmente alguma técnica. É algo que faz parte de ti e que, se você consegue desenvolver na tua vida, tanto o bem-estar quanto o autoconhecimento, o teu autocuidado, tudo isso vai impactar para que você se comunique de uma maneira diferente e melhor. Porque o meu desempenho, ele depende de mim. E eu preciso estar bem para conseguir expressar isso para as outras pessoas, para conseguir levar isso adiante. E a comunicação se faz disso, dessa minha relação com o outro, de como eu me mostro para o outro. E toda essa minha trajetória que eu comentei um pouco aqui, ela me ajuda hoje a ter esse olhar mais profundo e por isso eu consigo também lançar esse olhar para os meus alunos e auxiliá-los nesse desenvolvimento da sua oratória e da sua comunicação pessoal. Saiba que, independente dos desafios que você enfrente hoje com a sua comunicação, é esse olhar mais amplo sobre ela que vai permitir com que você consiga levar a sua voz para o mundo, falar de forma mais livre em qualquer situação, em qualquer lugar. E eu convido que você siga me acompanhando aqui na internet para que eu possa te auxiliar nesse processo. Nesse vídeo eu quis te contar um pouco da minha história para a gente poder se aproximar e eu quero que você comente aqui para mim o que achou, se você se identificou com alguma questão aí que eu tenha contado, né, de como foi um pouco desde a minha infância até o momento atual. E no que eu puder te ajudar, eu estou à disposição. Num próximo vídeo eu te conto mais detalhes, tem muita coisa para falar, mas encerro por aqui e fico esperando o teu comentário. Até mais!